Acabamos de sair das eleições mais acirradas da nossa história, onde já não é segredo para ninguém que teremos um governo de esquerda aqui no Brasil no próximo ano. E o ponto é que o Lula nem tomou ainda a posse, mas já está fazendo presença em uma série de eventos, tanto dentro do Brasil quanto fora, e soltando alguns discursos relativamente polêmicos, principalmente sobre uma possível irresponsabilidade fiscal no seu governo, furando assim o teto de gastos que a gente tinha até então. Graças a isso, o mercado ele reage, principalmente com falas desse calibre ditas por pessoas do calibre do Lula, e a gente já consegue ver uma mudança com relação ao comportamento dos juros e da inflação aqui no país. Inclusive, isso abre uma janela de possível possibilidade de investimento na renda fixa. Será que chegou a hora de colocar o seu dinheiro em ativos atrelados a IPCA mais 6, 10, 15%? É sobre isso que falaremos no vídeo de hoje. Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro com RH, criador do canal, e no vídeo de hoje a ideia é que a gente avalie um pouco esse cenário de incerteza política que, por consequência, acaba impactando o lado econômico também e consiga chegar numa conclusão se é ou não é um bom momento para você ter investimentos atrelados ao IPCA na sua carteira. Lembrando que se você já sabe que o conteúdo vai ser bom, não esquece de deixar o seu like no vídeo, se não, assiste com calma, aí no momento em que eu te agregar alguma coisa, aí eu peço que você lembre de deixar o like para fortalecer esse canal e eu conseguir avaliar que o conteúdo que eu tô montando para vocês, ele tá sendo útil. Mais delongas então, vamos começar, porém, acho que nada mais justo do que começar do início, para aquela pessoa que não faz a menor ideia do que é IPCA. Bom, a sigla significa Índice de Preço ao Consumidor Amplo, porém mais importante do que isso é a sua definição. A ideia do IPCA é calcular o impacto da variação em uma determinada cesta de bens e serviços julgada como necessária para a subsistência humana na renda das famílias que recebem de 1 até 40 salários mínimos. Então a gente está falando de famílias que vivem com um pouco mais de R$1.000 até famílias que vivem com um pouco mais de 40. Realmente esse azinho do IPCA de amplo é bem amplo mesmo. Mas a definição de inflação é isso. No seu bolso, você provavelmente percebe essa diferença quando você vai ao mercado, quando cada vez menos produtos, a mesma quantidade de dinheiro que você ia há meses, há anos atrás, começam a comprar. Basicamente, o IPCA mede o quanto o seu dinheiro passa a valer menos de um período para o outro. Um caso mais recente que a gente teve, que provavelmente deve estar bem fresco na memória de todo mundo, foi o tema da gasolina. A gasolina, primeiro, o preço subiu muito, ou seja, a inflação da gasolina aumentou. Nesse cenário, se você chegasse no posto com uma gasolina que custasse R$4 e pedisse para ele colocar R$200, você teria o equivalente a 50 litros de gasolina no seu tanque. Se o preço da gasolina aumentasse 100%, então ele fosse de 4 para 8, certamente a quantidade de gasolina que você ia colocar em litros cairia pela metade. Então, basicamente, esse é o efeito da inflação no seu bolso direto. Sabendo disso, o investidor, quando realiza algum investimento, ele busca sempre ter ganhos reais. Ou seja, ganhos acima da inflação. Porque de nada adianta você realizar um investimento em que você consiga 5% em um mês, um exemplo hipotético aqui, mas a inflação subiu 10%. Isso significa que em termos reais, o seu dinheiro está valendo menos 5%. Ou seja, você compra 5% menos coisas de um mês para o outro se a inflação subiu mais do que a sua rentabilidade bruta. Então é quando você realiza o seu investimento, quando você vai escolher aonde investir, a ideia que você busca no final das contas é ter ganhos reais sobre os seus investimentos. E existe uma série de ativos que são atrelados ao IPCA. Para quem já é mais familiarizado com esse mundo de investimento na renda fixa, já deve ter entrado lá na plataforma da sua corretora, do seu banco e encontrado CDBs, LCs, tudo atrelado na hora do indexador a um IPCA mais alguma taxa. Esses títulos são chamados de títulos híbridos, onde na verdade ele está te garantindo naquela taxa pré, o que vem depois do IPCA+, aquele ganho real além da variação da inflação. Então, no exemplo hipotético que eu dei, se você tivesse investido em um título que rendesse IPCA mais 5%, ou melhor, IPCA mais 10%, que no caso do exemplo a inflação ela subiu 10%, você teria garantido 10% acima da variação da inflação, ou seja, o seu título nesse exemplo teria rendido bruto 20%, onde 10 seria consumido pela inflação e 10 seria um ganho real do seu recurso.
Então, sabendo disso, é aqui que as coisas começam a se linkar, porque a atratividade dos títulos atrelados ao IPCA é sempre com relação a essa taxa pré que está depois do IPCA+, ou seja, o seu ganho real no final das contas. E essa taxa ela é definida pelo mercado. Então, a depender do que acontece na política ou na economia, isso acaba impactando as taxas em que esses títulos atrelados à inflação são negociadas no mercado. Hoje, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, a gente encontra títulos públicos, que também existe a modalidade do IPCA+, sendo negociados com uma taxa pré de 6% ou mais. Então, isso acaba se mostrando um bom ponto de entrada para a maioria dos investidores por conta de ser considerado como uma taxa alta, e realmente é. E se no mundo dos títulos públicos a gente já encontra IPCA mais 6, no mundo dos títulos privados a gente encontra CDBs e LCs até a 15%, 17%. Se você entra na hora de investir pela manhã, que é o melhor momento inclusive de se investir em CDBs, LCs, LCIs, LCAs, porque as melhores estão ali sendo negociadas às 10 horas no momento em que o mercado abre, você encontra rentabilidades ainda maiores do que os títulos públicos. Porém, os títulos possuem uma diferenciação com relação aos títulos privados, que é a garantia do governo de recomprar aqueles títulos no seu vencimento. E isso faz com que, do momento em que são emitidos até o seu vencimento, eles sejam negociados no mercado secundário. E é aí que abre uma possível janela, pelo menos historicamente veio se mostrando como uma boa janela de investimento, tendo como ponto de entrada os IPCAs mais 6%. Isso por conta de um efeito chamado de marcação a mercado. Existem várias formas de se explicar a marcação a mercado, mas a que eu acho mais simples de entender é: imagina que você fez uma compra de um título público IPCA mais 6% cravado. Esse título você consegue renegociar ele antes do vencimento com alguém que está disposto a comprá-lo naquele mesmo momento. Porém, o ponto é que, a depender do quanto os títulos estão sendo negociados naquele momento, o seu título ele pode valer mais ou menos do que o seu valor de mercado naquele período. Estou sendo bem enfático nesse sentido do período em que você está vendendo, porque no vencimento todos os títulos eles te pagam o que prometeram. Então lá no final do vencimento do título você vai receber o seu IPCA mais 6%. Porém, até o vencimento o preço desse título ele oscila muito. Isso porque se no momento que você vai vender um título atrelado a um IPCA mais 6%, estão sendo negociados títulos a IPCA mais 7%, mais 8%, existe um incentivo muito maior dos investidores quererem comprar um título que está pagando muito mais do que o seu. E é exatamente por isso que o preço do seu título acaba caindo. A mesma coisa o contrário. Se você compra um título IPCA mais 6% e quando você vai realizar essa venda antecipada, os títulos estão sendo negociados a IPCA mais 5% ou 4%, existe um incentivo maior dos investidores em quererem o seu título. Então isso faz com que o preço dele suba pela grande e maravilhosa lei da oferta e demanda que gere os preços da nossa economia. Dito isso, então, os títulos eles acabam apresentando uma possível oportunidade de ganhos de marcação a mercado por conta dessa possibilidade de recompra garantida pelo governo. E não só isso, até a recompra garantida você consegue negociar no mercado secundário. Diferente de um CDB, por exemplo, atrelado ao IPCA, que você não consegue negociar com a mesma facilidade no mercado secundário, e quando há essa opção, normalmente é com um certo deságio. Então não chega a valer tanto a pena quanto a abertura que os títulos públicos dão. No final das contas, é bem importante você entender o seguinte: você pode vender o seu título antecipado e pode ser que você tenha ganhos de marcação a mercado. Isso não é garantia nenhuma, até porque muitos desses títulos são negociados com prazos muito longos, IPCA 2035, 2045, e até lá não tem como saber como a economia vai se comportar. Então a ideia não é que você entre com a certeza de que vai ter ganhos de marcação a mercado. Você sabe que isso pode acontecer, se acontecer, legal. Se não acontecer e você resolver carregar até o vencimento, você vai ganhar lá a sua taxa acordada no final das contas. E para aqueles investidores que gostam de dar uma olhadinha no retrovisor até para avaliar se foi um bom ponto de entrada no passado, esse IPCA mais 6%, conforme está aparecendo aí na tela, pegando uma agenda de 20 anos,
a gente tem um desempenho do IPCA mais 6% acima dos principais indexadores e classes de ativos da nossa economia. Então vem se mostrado um bom ponto de entrada, porém, de novo, não existe nenhuma garantia de que por ter sido um bom ponto de entrada no passado, ele seja um bom ponto de entrada no futuro. O ponto é que muitos fundos de investimento e investidores acabam aproveitando esse ponto para se expor um pouquinho a essa classe de ativos, seja para ganhar com a marcação a mercado ou para carregar até o vencimento e ter uma taxa real considerada como alta atrelada no seu investimento. Dito isso, então, a gente chega no ponto-chave desse vídeo. Vale ou não vale a pena colocar o seu dinheiro nessa classe de ativo? Na minha opinião, é um ponto interessante de entrada, desde que você respeite a sua diversificação de carteira. Você não vai colocar todo o seu dinheiro em um tesouro IPCA mais 6%, pelos pontos que a gente comentou nesse vídeo. E não só por eles, a economia é algo cíclico. Então, em um cenário onde a inflação está mais baixa, esse título ele não vai performar da mesma forma que ele está performando agora. Tudo depende da expectativa da inflação no período e do risco país. Então não dá para apostar todos os ovos em uma única cesta. É interessante, é um ponto bom de entrada, porém não para você colocar todo o seu patrimônio. E no final das contas, o próprio risco país é algo especulativo. Você não tem como saber como isso vai se comportar no futuro. Então os próprios IPCA mais 6% pode ser uma taxa exagerada ou não. Isso a gente só vai saber com o tempo. Então, considerando um cenário em que essa taxa esteja muito alta, é um ótimo ponto de entrada porque pode te trazer ganhos de marcação a mercado. Agora, considerando que essa taxa pode explodir para cima, isso pode gerar um problema e se você tiver com muito capital, muito dinheiro investido ali, você acaba perdendo muito dinheiro mesmo falando de renda fixa, porque a renda fixa não tem nada de fixa no final das contas. Agora, comentem aqui embaixo se vocês já estão aproveitando essa oportunidade de altas taxas pré-fixadas atreladas a títulos de inflação e principalmente qual negociação que vocês conseguiram pegar. Se já tiveram ganhos ou não com marcação a mercado, também será muito bem-vindo aqui nos comentários. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber a notificação quando eu postar novos conteúdos de finanças. Espero encontrá-los no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá!